Rádio Uni. Saberes em Diálogo. Olá, pessoal! O meu nome é Larissa e eu tô aqui com a minha amiga Dani e nós somos da Rádio Uni. E hoje, sendo a nossa 24ª edição, nós traremos algumas entrevistas em homenagem ao Dia do Rock. Por isso, iniciamos essa edição com a entrevista feita com o professor e músico André Almeida. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme e agora vamos entrevistar o professor Dr. André Ricardo Felque Almeida, que faz parte do corpo docente do curso de Engenharia Química e do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais aqui da Unipampa Campus Bagé. Mas hoje, o professor André conversa com a gente sobre um outro aspecto da sua vida, o rock. E quem vê o professor André pelos corredores da universidade certamente associou a sua personalidade ao seu visual de roqueiro. Moicano, barbicha, camiseta preta de banda e all-star no pé. Mesmo que esse estilo seja camuflado pelo seu jaleco de laboratório. E foi isso que nos despertou a curiosidade em saber mais como é que o rock and roll entrou na sua vida. Olá, Guilherme. Olá, queridos ouvintes. Tá? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, tanto ao Guilherme quanto ao PET Letras pela oportunidade de estar aqui, né, para falar de uma atividade que eu faço com tanto prazer, né, assim como a docência e como tantas outras, né, o rock na minha vida é uma atividade que eu exerço já há algum tempo, né, e me identifico muito com esse estilo musical. Não é de hoje, eu acho que é uma tendência na minha vida, né? Então, para mim é um prazer imenso estar aqui para estar falando com vocês e conversando um pouquinho sobre essa atividade, né? Que nada mais é do que uma atividade atualmente de descontração que eu tenho, né? E que faz tanto bem, né? Para mim e eu acho que para várias outras pessoas o rock também, além de ser um estilo de vida, é uma forma de descontração, de alegria, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui e poder estar falando com vocês agora, né? Bom, Guilherme, então, com relação à tua primeira pergunta, né, que é saber um pouquinho mais de como o rock and roll entrou na minha vida. Enfim, o rock and roll entrou na minha vida no final dos anos 80 para início dos anos 90, né? Então, lá entre 89, 90 e 91, quando eu tinha lá entre meus meados dos 12, 13 para 14 anos, acho que mais de 12 para 13 anos, né? Foi quando eu comecei a escutar mesmo e a me envolver com o rock, né? Não só escutar, mas também o estilo de vida, a vestimenta, né? Eu lembro que na época não existia como hoje, por exemplo, CDs e MP3. Na época não, na época eram os discos de vinil e também as fitas cassete, né? Então, nessa época, eu lembro que a gente tinha diversos amigos e a gente escutava, né, o estilo musical rock and roll, né, e aí vinham as diversas bandas que vinham desde o Ramones, Metallica, Iron Maiden, né, enfim, Kiss, Led Zeppelin principalmente, né, e tinha também Pink Floyd, enfim, entre tantas bandas, né, que vinham já desde dos anos 70, 80 e depois veio outras posteriores, né, como Nirvana, o próprio grunge, enfim. Nós e nossos amigos ali, a gente não tinha dinheiro para toda hora comprar um disco, né? Então, às vezes, um comprava um disco e ele emprestava para todo mundo, né? E a gente gravava aquelas fitas cassetes e ficava escutando, né, o rock and roll. Né? Então, em paralelo a isso também, eu lembro que nessa época, Santa Maria, que eu sou natural de Santa Maria, né? Tinha uma cena musical muito forte, né? Então tinham bandas que influenciavam muito lá, por exemplo, a banda Fuga, tinha também a banda Doce Veneno, a banda Nossa, tinha a banda Filha. Então, essas bandas elas faziam festivais de música nas praças da cidade, né? E a gente ia como se fosse uma legião mesmo escutar essas bandas, não só escutar, mas curtir, né? E a vestimenta que a gente usava da época, como eu uso até hoje, eu acho, né? Basta você, como tu diz, me ver nos corredores, vocês vão me identificar, né? Então, isso tudo foi entrando na minha vida. E eu lembro, né, que também tinha shows de bandas nacionais que a gente assistia lá em Santa Maria na época. Eu lembro de assistir show de Titãs, show dos Engenheiros, show do Nenhum de Nós, né? Então, eu lembro, inclusive, que um show que marcou muito a minha vida foi um show dos Engenheiros do Havaí. Eu não lembro qual foi o disco agora, mas eu lembro que nesse show, eu acho que pode ter sido Papa e Pop, eu acho. Eles terminado o show, né? Eu lembro que o guitarrista lançou as baquetas e o guitarrista lançou as paletas. E eu lembro que na época eu peguei aquela paleta, e eu nunca me esqueço que aquela paleta
era uma paleta Gibson, né? E essa paleta, ela na parte de trás, ela tinha a assinatura do guitarrista, que era o Augusto Links, e tinha também um símbolo de engenharia nessa paleta, né? Então, a partir dali, eu lembro que eu comecei a me apaixonar por guitarra, né? E comecei a fazer de tudo para juntar dinheiro para comprar esse instrumento, que na época era caríssimo, né? E depois de um bom tempo eu consegui comprar uma guitarra usada, né? Relativamente que tinha um som que dava para a gente curtir ali. Eu tinha um amigo também que comprou uma bateria na mesma época e a gente começou a tocar junto, né? Então, olha só o que foi o destino, né? Eu lá no meados dos anos, no início dos anos 90, né, consegui pegar uma paleta que tinha um símbolo de engenharia, né? E hoje, por exemplo, eu sou professor de engenharia e tenho como hobby aí e descontração tocar guitarra, né? Em bandas de rock e curtir o rock and roll até hoje como um estilo de vida, né? Então, é o destino do cara. Parece que as coisas vêm escritas de uma forma diferenciada e comigo não foi diferente, né? Parece que isso foi uma mensagem subliminar que veio para o resto da vida, né? Enfim, é por aí que o rock iniciou na minha vida e faz parte dele até hoje, tá? O senhor toca em uma banda, certo? Como o senhor consegue conciliar a vida pessoal com a acadêmica e também tocar em uma banda? Bom, Guilherme, com relação à tua segunda pergunta, né, se eu toco em uma banda, sim, eu não toco em uma, mas toco em várias bandas, né? O que eu quero dizer com várias bandas? São várias bandas sempre com os mesmos integrantes, se você observar, né? O que eu quero dizer com isso também? Que a gente tem aí um grupo de amigos que varia entre 6, 7 pessoas, a gente faz projetos de banda, né, que a gente vai executando ao longo do ano. Então lá tem uma banda que a gente trabalha músicas internacionais dos anos 80 e 90, né? E 2000 tem outra banda que a gente toca só faz como é que eu vou dizer, um tributo a uma banda nacional. Tem outra banda que a gente toca só com músicas de rock nacional dos anos 80 e 90 e 2000, enfim. Então a gente vai percolando, né, dentro do rock, com estilos que vão desde a origem das bandas internacionais ou nacionais, né? E épocas diferentes a gente vai trabalhando dentro dessas bandas. Então, na atualidade, a gente tem aqui duas bandas que a gente está trabalhando, que eu estou trabalhando, né? E tocando junto, né? Bom, aliado a tudo isso, tu também me pergunta, né, como é que eu consigo conciliar a vida pessoal com a acadêmica, né? E também com a banda. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o ser humano ele consegue fazer tudo que ele quiser, desde que para isso ele se organize no tempo que ele tem, né? E coloque também as prioridades na vida, né? Eu acho que a grande prioridade de tudo na vida de uma pessoa é a família, né? Eu acho que a família sempre vem em primeiro lugar, né? Então, por exemplo, eu sou casado há mais de 20 anos, né? Então eu tenho minha esposa, que eu sou casado há mais de 20 anos, e junto dela eu tenho dois filhos, né? Uma menina que já é formada em jornalismo e um menino que está fazendo aí, já está fazendo o ensino médio, logo, logo também vai entrar para a faculdade. Então, a prioridade é sempre a família, né? E depois dela vem a vida acadêmica. Por quê? Porque a vida acadêmica é a minha vida profissional, né? Onde eu tenho a minha renda, né? Eu amo ser professor, adoro ser professor, é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, foi ser docente, né? Então, a gente dá sempre muita atenção, né? A profissão ser professor, que não é uma profissão fácil, a gente sabe que ela exige bastante da gente e a gente tem que ser organizado, né, nesse sentido de atender da melhor maneira possível essa vida acadêmica, que envolve não só ser professor, mas também trabalhar ali com pesquisa, né, dentro da Unipampa e desenvolver diversas atividades de projetos que a gente faz, né. E depois vem a banda, né. Então, dentro desse contexto todo aí, né, a gente vai trabalhando e a banda é uma coisa muito natural, né? Porque como nós somos amigos, né? Que fazem parte da banda, o que a gente faz? Quando a gente tem algum compromisso que não pode ensaiar, o ensaio não acontece, né? Então ele só vai acontecer quando todos podem e os outros colegas de banda também têm as suas vidas pessoais e têm as suas profissões, né? Então a gente se reúne quando dá e geralmente, tirando fora essa época muito louca que a gente está vivendo em pandemia, né? Antigamente a gente se reunia uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas para estar fazendo ensaio aí, desenvolvendo as atividades da banda. Agora ficou as coisas um pouco mais espaçadas, né? E a gente tenta na medida do possível,
quando dá, né? Quando dá e seguindo o protocolo de segurança, tudo como fala, tentar fazer alguma coisa, né? Mas já está um pouco mais difícil agora. Se Deus quiser, no futuro vai voltar tudo ao normal como era antes, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que se a gente tiver organização, se a gente tiver as coisas bem encaminhadas, né, dentro daqui dos objetivos que a gente tem de vida, a gente consegue fazer qualquer atividade, basta que a gente seja organizado dentro dela, né? É mais ou menos por aí que a gente vai levando. Notamos que o estilo musical do rock passou da fase da ascensão para certo esquecimento pela grande indústria musical. Por isso, para muita gente, o rock and roll, como ele foi conhecido em seu melhor momento, acabou. O senhor concorda com isso? Se eu concordo. Guilherme, o que eu vou te colocar? Eu acho que o rock, ele nunca acabou, né? Ele nunca acabou e nunca vai acabar como qualquer outro estilo musical, né? Ele tá aí e existem momentos que ele tem como é que eu vou dizer, a sua ascensão e depois o seu decaimento, e isso vai muito mesmo, como tu coloca aqui, pela indústria musical, né? A gente sabe que a indústria musical ela é um marketing, né, de qualquer estilo musical e para o rock não é diferente, né? Então, se a gente olhar hoje em dia, né, a indústria musical ela teve que se modificar muito, né? Por quê? Porque ela veio desde a época dos discos de vinil, né, que era o que dava dinheiro, né? Trocou para CD e agora virou MP3, né? Então, tudo foi se digitalizando e a indústria teve que evoluir nesse sentido, né? Então, o estilo musical mais escutado do momento ele foi se modificando de acordo com aquilo que eu acho que dava mais dinheiro, né? E isso é economia, não tem jeito como fugir, né? Com aquilo que dava mais dinheiro para a indústria musical. Mas o rock and roll ele continua lá, né? Então, se a gente for ver hoje nacionalmente, ele tem um determinado nível de importância, né? E internacionalmente ele tem outro, né? Então, o rock está lá e o que a gente verifica, né, é que ano após ano surgem novas bandas e isso mostra que o rock não morreu, né? Surgem novas pessoas que curtem o rock e continuam escutando como existem outros estilos musicais. Mas eu acho que a cultura é uma coisa muito bonita, né? E o rock está incluído dentro desse sentido. Por quê? Porque a cultura é uma coisa que ela tá lá para quem quiser escutar aquela cultura e viver aquele momento independente de época, né? Então, o rock and roll nunca vai morrer. Rock and roll está sempre ali, como qualquer outro estilo musical, né? Então, se um dia ele voltar a ter a ascensão que ele teve no passado, vai ser muito por causa também dessa indústria musical, né? Que faz movimentar, né? A mídia é tudo, né? Então, eu acho que o rock nunca vai morrer. Enfim, eu acho que ele está aí para a eternidade. Então, quando tu faz uma música, seja qual for o estilo, ela fica para a eternidade e é mais ou menos por aí, é isso que eu penso. Nós vemos uma tomada de resistência do estilo de vida rock and roll cada vez mais frequente. Aqui na cidade de Bagé temos anualmente o Encontro de Motos, que reúne centenas de pessoas em prol do resgate dessa cultura. O senhor participa desses eventos locais? Olha, Guilherme, com relação ao rock and roll e à cidade de Bagé, né? Eu não diria que a gente tem uma resistência aqui em Bagé. O que a gente tem aqui em Bagé são momentos em que o rock and roll ele é mais, como é que eu vou dizer assim, colocado na mídia e momentos que ele não está na mídia, né? E esses momentos que o rock and roll é colocado na mídia aqui em Bagé, né? Vem muito não só do encontro de motos, no qual a gente participa, também gosta de assistir, né, e ir lá curtir, mas também naqueles festivais de cerveja, né, que por várias vezes a gente, como banda, eu tive a oportunidade de tocar também, né. Então, sim, a gente participa, né, e eu acho que são muito importantes esses encontros, né, porque eles propiciam que esse estilo de musical ele venha de um modo como eu, por exemplo, te disse lá na tua primeira pergunta, conheci, né? Eu adorava ir em festivais de música, né? Nas praças para escutar rock and roll, né? Então, não só o festival de motos, mas esses festivais de cerveja também permitem isso, né? Aliado a isso, eu acho que nos últimos anos uma coisa que ajudou bastante aqui na nossa cidade, né? Foi os pubs, né? Que agora está um pouco mais como é que eu vou dizer, com esse negócio dessa pandemia ficou um pouco mais fechado, né? Mas quando estava na nossa situação normal, esses pubs eles começaram a trazer de volta à tona, né? Os shows de rock, né? Então isso foi bem bacana, né? Então eu acho que existem momentos, né? Momentos de rock aqui na cidade, né? A gente sabe que o tradicionalismo aqui é muito forte, mas o rock também tem seu espaço, né? Basta que a gente coloque ele no local certo e que as pessoas vão procurar e vão curtir lá, né? Então,
Eu acho que basta que a gente se encaixe no local correto para que as coisas aconteçam. E sim, sim, adoro participar desses festivais, adoro, adoro. Eu acho que tu vê o público lá na frente, eu acho que os maiores públicos que eu já toquei na vida, né, foram nesses festivais, não só aqui de Bagé, mas em de outros locais, então é bacana tu ver a galera curtindo rock and roll, todo mundo junto ali, né. E por fim, para aqueles que ficaram curiosos ou querem curtir um bom rock, que banda o senhor indicaria para se ter em uma playlist? Então, Guilherme, para a gente finalizar aqui a entrevista, né, a tua última pergunta aqui, indicar uma playlist, né, para quem quer curtir um bom rock and roll. Olha, cara, não vou indicar uma, eu vou indicar várias aqui porque eu amo rock and roll e escuto várias bandas, né? Então eu vou falar alguma coisa sobre banda nacional e banda internacional, né? Com relação ao internacional, a gente pode vir lá desde Beatles, Led Zeppelin, Queen, Kiss, né? Passando ali por Ramones, Metallica, Iron Maiden, o próprio Guns N' Roses, que é uma banda que muito me marcou na minha vida, né? Como guitarrista, inclusive, né? Olhar o Slash tocar e depois de anos, né? Eu consegui agora, há uns anos atrás, eu e minha esposa assistir lá em Porto Alegre um show do Guns graças à volta do Slash, né? Então, e posteriormente também depois veio lá o Nirvana, o próprio Soundgarden, né? Depois Rage Against the Machine, Audioslave, o próprio Foo Fighters, né? Enfim, tem uma infinidade de bandas internacionais assim que refletem muito sobre a vida da gente e a música, né? Não só a musicalidade dessas bandas, mas também as letras, né? Isso é muito bacana porque a música, a letra, né, que é contada na música, às vezes reflete muito o que a gente está passando, né, na vida da gente e às vezes ela é muito inspiradora, né? Falando em termos, por exemplo, de bandas nacionais, o próprio Legião Urbana é uma banda muito marcante, né? O que Renato Russo escrevia e que é refletido hoje, inclusive, no show que eles fazem. E, graças a Deus, o Dado e o Bonfá estão tocando junto ainda, né? Claro que com outro vocalista, mas enfim, o som que eles fazem, né? A música do Legião, ela reflete muito, é uma poesia, né? Uma poesia cantada que fala muito sobre a vida da gente, né? Aliado a isso, a gente tem outras bandas nacionais que eu adoro curtir, né? Então, tipo, Engenheiros do Havaí também tem umas letras muito legais, né? O próprio Titãs e por aí vai, bandas mais novas, né? Como por exemplo, a própria Pitty, né? A baiana roqueira, eu acho que as letras delas eu adoro escutar Pitty também, eu acho que é um rock pesadão que vale a pena a gente escutar. Enfim, e outras bandas nacionais, bom, que eu posso colocar aqui também, né? Como o Ira, enfim. Tem uma infinidade de bandas aí, eu acho que vale a pena a gente percolar por tudo aí, né? Uma banda muito marcante, eu não sei se que todo mundo deve escutar na vida um dia, eu acho que é o Mamonas Assassinas e que é muito engraçado e muito bacana, né? Uma coisa, é um rock cômico assim que na minha época foi muito marcante, né? Lá meados dos anos 90 escutar Mamonas Assassinas, eu recomendo, né? Então, para finalizar, né? Quem quiser conversar um pouquinho mais comigo sobre rock também é só entrar em contato aí, né? Tem meu e-mail institucional, a gente pode conversar sobre rock também, né? E para finalizar, eu quero te agradecer nessa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa atividade de cultura que eu faço na minha vida e que me dá tanto prazer de fazer, que é o rock, né? Falar sobre isso para mim é uma coisa muito bacana e enfim, é uma paixão que eu tenho na minha vida e eu te agradeço a oportunidade de estar aqui. E se um dia tu quiser fazer um outro tipo de roda de conversa sobre esse estilo musical e sobre essa atividade que eu faço na minha vida, que é um hobby, né? Com tanto prazer, a gente está aí à disposição, né? Então, te agradeço e valeu mesmo. Obrigadão, meu velho. Agora, fiquem com a agenda do mês de julho. Olá, ouvintes da rádio, eu sou o Marcos e essa é a nossa agenda, então fiquem ligados. Dia 22 de julho acontecerá a roda de conversa sobre o tema Literatura, uma ponte que nos conduz à África, que será mediada pela professora doutora Miriam Kelm. O evento terá início às 16 horas via Google Meet. O link para inscrição está disponível em nossa página do Instagram. Participem! O PET Letras apresenta a oficina de revisão textual, que teve início no último dia 19 e que terá sua próxima edição no dia 26 de julho. A oficina iniciará às 16 horas via Google Meet. O link está disponível na página do nosso Instagram. O PET apresenta a oficina Como Analisar Narrativas Literárias, que ocorrerá no dia 30 de julho, Às 16 horas via Google Meet. O link está disponível em nossa página do Instagram. Não percam e participem.
Nós também tivemos uma conversa com o aluno do curso de Letras, Murilo, que falou um pouco sobre o trabalho com o gênero neutro em sala de aula. Oi, gente! Agora aqui comigo está o Murilo Delgado, que também é discente do curso de Letras Portuguesa aqui da Unipampa Bagé. E nós iremos conversar sobre o ensino de gênero neutro nas escolas. Murilo, primeiramente, obrigado por ter aceito nosso convite. E antes de mais nada, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Olá, gente. Eu sou Murilo Delgado. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, para participar dessa conversa e dizer então que eu sou discente do curso de Letras Português da Unipampa Campus Bagé e atual coordenador do grupo Diversidade Sexual e Gênero da cidade de Bagé também. Murilo, antes de partirmos para a questão que iremos tratar, você pode explicar para a gente o que é ser uma pessoa binária e não binária? Então, a sociedade tem uma fixação por gêneros, que acaba determinando, assim, o que a gente deve fazer, o que a gente deve ser, o que a gente deve vestir, a partir, assim, de logo do nascimento ali, quando a gente nasce, e falam, que é uma menina, que é um menino. A partir dali, os pais já pensam todo o futuro da criança, praticamente. O quarto já pode ser azul se for menino, já pode ser rosa se for menina. Então, isso tudo, assim, a sociedade acabou se fixando nisso de gênero, que hoje a gente acaba invisibilizando a não binariedade, que são pessoas que não se identificam apenas dentro desses dois espectros de gênero, de gênero masculino e feminino. E isso acaba implicando, assim, numa conversa que as pessoas que seguem esse padrão binário não querem abrir espaço para que outras pessoas sejam ouvidas e possam estar incluídas na sociedade. Então, assim, eu vou tentar citar um exemplo, assim, porque eu não posso falar com muita propriedade, sobre a não binariedade, porque não é o meu lugar de fala, eu acredito, mas, assim, eu entendo que enquanto homem trans, eu sou colocado no papel de um homem transbinário, já que eu sigo, assim, mesmo que inconscientemente, os padrões que a binariedade impõe para o binarismo. Então, eu vou me portar enquanto homem, a minha identidade de gênero é apenas masculina, eu só me identifico enquanto homem, me expresso enquanto homem, e a não binariedade, ela não se limita a esses dois gêneros, feminino e masculino. Ou a pessoa pode não se identificar com nenhum, ou ela pode se identificar com mais de um. E isso não pode ser, assim, um motivo para que isso seja uma causa invisibilizada, sabe? Eu acho que a gente tem muito que aprender e entender sobre a não binariedade. No ano passado, foi noticiado que a deputada estadual de Santa Catarina protocolou uma lei que proíbe o ensino de gênero neutro nas escolas públicas e privadas de lá. Um dos motivos foi que em Santa Catarina, uma estudante sentiu-se incomodada por haver gênero neutro em uma prova de biologia. Assim, ela resolveu denunciar os secretários de Educação do Estado, pois achava errado ter o gênero neutro na sua prova. Com isso, a deputada do Estado aproveitou o gancho e resolveu protocolar uma lei que proíbe o ensino do gênero neutro nas escolas. Com isso, no mês passado, essa lei foi aprovada e assinada pelo governador de Santa Catarina. Então, Murilo, o que você acredita que tenha motivado essa deputada a criar essa lei? Olha, sinceramente, eu acho que a motivação, pode ter sido tanto para aproveitar essa onda de negação em relação à possibilidade da linguagem neutra por parte de pessoas transfóbicas, ou até mesmo por aquelas pessoas que ainda pensam que a língua tem uma estrutura fixa desde que a primeira pessoa falou, ou ela pode ter feito isso, assim, porque foi a chance dela externalizar esse preconceito dela, ela viu que era o momento, que ela poderia externalizar, assim, mostrar para as pessoas o que ela pensa disso, e aí ela já aproveitou, assim, para se promover, enquanto um cargo político, porque várias pessoas ainda apoiam esse pensamento de que a melhor saída é ignorar e não entender e, aprender sobre isso. Então, eu acredito que pode ter sido tanto para ela, de alguma forma ou outra, para ela se promover, e também para uma forma dela discriminar as pessoas, promover uma forma de discriminação. Outro caso semelhante é a de um deputado federal de Minas Gerais, também com o mesmo intuito. Protocolou um projeto de lei que, abre aspas, veda expressamente às instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos a utilização em currículos escolares e editais de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, fecha aspas. Além disso, consta que, abre aspas, na língua de uma nação, nada se acresce pelo uso da força
ou do desenvolvimento político ideológico. Fecha aspas. Em contraponto a isso, o psicanalista francês Lacan diz que o sujeito se constitui através da linguagem. Então, como você observa essa contrariedade entre a lei que veda a utilização da flexão de gênero e respeitar a identidade dos sujeitos que são silenciados pela sociedade? Então, a questão de vedar o uso da linguagem neutra não só é absurda, como também é muito perigosa, né? Já que as escolas e as instituições são obrigadas a não reconhecer e até mesmo entender a realidade dos seus próprios alunos, né? E então, se na língua de uma nação nada se acresce pelo uso da força ou do desenvolvimento político e ideológico, eles se baseiam em quê? Sabe, para alegar isso. E porque além desse enviesamento político ideológico de que eles acham que só existe homem e mulher e que nada pode se sobrepor ao sistema, às regras e os padrões cisbinários, eles vão se basear em quê, exatamente? Se não através dessa posição superior que eles têm enquanto, assim, posições de poder, já que eles são representantes do povo nessa determinada situação. E é exatamente esse o ponto, sabe? O sujeito se constitui através da linguagem. E aí, ignorando a linguagem nesse caso, eles revelam e desvelam o preconceito pela comunidade não binária que sofre há séculos com essa invisibilidade, sabe? Murilo. Um outro ponto que separamos do projeto de lei é que, segundo o deputado Antônio Grancin, abre aspas, a pretensão de uma linguagem não binária é, em verdade, retrato de uma posição sociopolítica que nem de longe representa uma demanda social, mas de minúsculos grupos militantes que têm por objetivo avançar suas agendas ideológicas utilizando a comunidade escolar como massa de manobra. Afinal, a realidade está definida com palavras. Quem controla as palavras, controla a realidade. Fecha aspas. A linguagem não pode ser expressão de pensamento, nem tampouco modismo ideológico. Nessa linha, a já citada Alissa Zorrilla pontua que, abre aspas, a história das linguagens ensina, e quem a conhece um pouco, que as mudanças na fala e na escrita não se impõem a partir das academias nem da direção de um movimento social, não importa quão justas sejam suas reivindicações. Fecha aspas. Com isso, comparando com as pautas raciais, eu fico imaginando que, para essas pessoas que acham que gênero neutro não é importante, assim não se policiam, cuidam para falar e pronunciar palavras como criado mudo e denegrir, pois consideram coisas naturais e já existentes na língua portuguesa. Então, eu gostaria de saber por quais motivos você acha que esses pensamentos ganham notoriedade? É isso que eu gostaria de entender também, sabe? Então, assim, essa luta toda por possibilidades que visem incluir mais sujeitos na sociedade seria só uma brincadeira, então. E as pessoas que sofrem, que são invisibilizadas, nunca existiram. É tudo um delírio, assim, um pensamento político-ideológico, né? Sem resumir tudo isso. A gente só quer testar o sistema, só para isso que a gente tá existindo. E eu gostaria de entender também como que a existência de milhões de pessoas pode ser considerada um tipo de modismo ideológico. Então, esses milhões de pessoas que existem, que são não binárias, que precisam de uma linguagem que seja inclusiva para elas, para que elas não tenham que ser excluídas da sociedade, tenham que viver cada vez mais segregadas, apenas resumidas apenas aos seus grupos de onde são reconhecidas, sabe? É isso que eu não consigo entender. E exatamente as pessoas que mais se manifestam e que mais têm poder nesse momento, querendo ou não, são aquelas que mais abominam as diferenças. Se a gente parar para conversar com uma pessoa dessas que vá contra assim, a linguagem neutra, a maioria dos casos tu vai perceber que o problema é bem mais fundo, que as pessoas não aceitam ainda a ideia de que não há só o gênero masculino e feminino para constituir a sociedade. Então a gente vê que o problema não está, assim, somente ligado à negação, assim, da língua, não é só isso. O problema é bem mais fundo quando eles não aceitaram ainda nem a existência dos outros gêneros, ou sequer da falta deles, no caso de uma pessoa que não se identifica com nenhum. Daí fica claro, porque tantas manifestações, nenhum outro assunto, né, tipo, linguístico tem pressa, assim, para ser vedado, para ser ignorado. Não tem outro assunto linguístico
que eles queiram que seja extinto, assim, que as escolas não possam nem conversar com os alunos sobre, sabe? Tudo isso acaba, assim, sempre se resumindo a um olhar à questão do gênero de como ele está fixo na sociedade, de como as pessoas são programadas para defender o gênero enquanto masculino e feminino, seja no meio social, seja na língua, onde quer que seja. E para concluir, Murilo, você pode reforçar como e para que é importante usar o gênero neutro nas escolas? Então, eu penso que é sim importante a inclusão e o reconhecimento da linguagem neutra nas escolas, porque não só espero, como desejo que a parte da escola seja uma parte da vida de muitas pessoas, e são momentos assim de autorreconhecimento, de descobrimento, de conhecer outras disciplinas, mas saber aprender a respeitar e a se identificar e a se respeitar acima de tudo. E no momento que tu exclui a possibilidade de outras pessoas se comunicarem dentro de uma escola, tu tá dando um impasse para a vida daquela pessoa já ali de largado, sabe? Num contexto que deveria ser acolhedor, assim, que tu deveria ser acolhido e respeitado, né? Principalmente. Então, eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar nisso assim fora, que a gente pense na questão de gênero enquanto algo que pode ser múltiplo e que a língua também pode reconhecer essas pessoas e evitando que sejam cada vez mais excluídas assim do contexto social, porque pessoas transbinárias já têm um acesso à educação assim, ó, quase inexistente. E aí, se a gente for parar pra pensar, imagina em quem, assim, nem tem direito ao reconhecimento, assim, que não pode ser tratado como quer, como merece, sabe? Então, acho que a escola é, sim, o melhor caminho, assim, para que haja essa conversação, essa comunicação do que seria a linguagem neutra, de como isso ajudaria as pessoas e desvelaria, assim, aproximaria, traria mais a população para perto, porque quanto mais as pessoas vão tendo noção do que é o gênero hoje, que não é só homem e mulher, que as pessoas podem ter mais de um gênero, as pessoas acabam se auto-reconhecendo e aí elas precisam expor, elas precisam se reconhecer, precisam ser respeitadas das formas que elas são. Assim como eu já fui um dia, já pedi, já tive que correr, assim, que brigar com algumas pessoas para ser reconhecido no gênero, com os pronomes masculinos. Imagina se a gente negar que existem pessoas que não se identificam com apenas essas duas resoluções de gênero que nós temos na língua, sabe? E tu acaba excluindo muitas pessoas, muitas pessoas. Bom, eu agradeço mais uma vez pelo seu aceite, Murilo, por ter participado nessa entrevista, e também eu agradeço ao meu colega Arthur Ernesto por ter elaborado essas questões. Abraço, pessoal! Agora, fiquem com a leitura literária, feita pelo Anthony. Mário Miranda Quintana foi um escritor brasileiro que nasceu no dia 30 de julho de 1906, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e faleceu no dia 5 de maio de 1994, aos 87 anos. Além de ser um escritor que teve uma participação extremamente expressiva na literatura brasileira moderna, também trabalhou ao lado de escritores igualmente famosos e importantes como Érico Veríssimo. Mário Quintana tentou por 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras, mas foi recusado. Anos depois recebeu um 4º convite para entrar, mas recusou. Pouco mais de 10 anos depois, Mário Quintana ganhou prêmios expressivos na área da literatura, como o Prêmio Machado de Assis da própria Academia Brasileira de Letras e até mesmo um dos mais importantes prêmios artísticos do país, o Prêmio Jabuti, no ano de 1981. A seguir, recitaremos alguns poemas do autor Mário Quintana. Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela, abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos, e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti.
Poema Esperança. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhe tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. E por fim, lhes trago o poema Envelhecer. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo chá para os fantasmas. Bom, para finalizar, vamos curtir o som da banda Suco Voador. Eu quero estar na contramão do que fazem por aí. Eu quero uma contraversão do que dizem por aí. E se vocês não entendem, eu sinto que eu tenho Eu quero estar na contramão do que fazem por aí.
E aí, curtiram? Querem saber mais da rádio e sugerir novas temáticas pra gente discutir aqui? Nos segue nas redes sociais e fica por dentro das próximas edições. É isso então, galera, e até mais!